Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao AgroLab Amazônia, este evento que tem a realização do Sebrae Rondônia em parceria com os Sebrais da Amazônia. Um evento totalmente digital. Vale a pena você fazer um tour aqui pela plataforma e ver o que o Sebrae preparou para você. Bom, eu estou aqui não para apresentar um show de música, mas para apresentar esse conterrâneo amazonense, Leopoldo Montenegro, ele que é coordenador de articulação tecnológica da SUFRAMA, e vai falar sobre a Lei de Informática da Amazônia Ocidental e Amapá, essa lei que engloba toda a Amazônia, com exceção do Pará e Tocantins. Leopoldo Montenegro, vem para cá, meu irmão. Tudo bem contigo? Tudo bem, Rai. Primeiramente, agradecer o convite aí do Sebrae para um evento tão importante nessa época que a gente está de pandemia. Então, a partir da apresentação que a gente vai fazer, principalmente quem é empreendedor, vai ver que tem oportunidade dentro da nossa lei de informática da Amazônia Ocidental e Amapá. Meu irmão, então, fica à vontade, a casa é sua e boa apresentação. Obrigado mais uma vez, Rai, Sebrae. É muito importante a gente estar falando desse tema, lei de informática. Os empreendedores eles têm que conhecer as oportunidades que têm, e a lei de informática ela tem diversas oportunidades dentro daí das normativas que estão afetas a essa lei. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para a gente dar início ao nosso tema. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. O objetivo aqui desse nosso encontro é a gente falar um pouquinho sobre as oportunidades de investimento que a gente tem na nossa lei de informática da Amazônia Ocidental e Amapá. A lei de informática ela é uma política pública que foi definida pelo governo federal e é acompanhada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Então, para dar início aqui à nossa apresentação, eu coloquei uma linha histórica aqui da lei de informática para a gente entender um pouquinho melhor o contexto. Então, quando a gente fala de lei de informática, a gente tem que fazer o link com a criação da Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada pelo Decreto-Lei número 288 para ser um polo comercial, agropecuário e industrial no coração da Amazônia. E as empresas que estão aqui presentes, elas recebem um incentivo fiscal, que é a redução do imposto sobre produtos industrializados, mais conhecido como IPI, e a isenção do II, mais conhecido como imposto de importação. Então, fazendo o link da criação da Zona Franca de Manaus com a lei de informática, a gente tem algo muito similar aqui que não poderíamos deixar de passar para vocês. A lei de informática ela tem os mesmos incentivos fiscais que a Zona Franca de Manaus, com uma única diferença, que na lei de informática você tem a obrigatoriedade de investir 5% em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós temos duas situações. A gente tem empresas aqui que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, pelo Decreto-Lei 288, e a gente tem empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca de Manaus pela Lei de Informática. A diferença mais assim, significativa dessas duas situações é que as empresas que estão aqui por meio da Lei de Informática, elas produzem os chamados
bens de informática. E por produzir esses bens de informática, elas têm uma obrigação de investir 5% do seu faturamento bruto. Esse faturamento bruto é decorrente da comercialização desses bens de informática, tem que investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí, ao longo do tempo, a lei de informática ela foi se modernizando. A gente tem o decreto 6.008 de 2006, que é o decreto que regulamenta essa lei. Ele trouxe principalmente conceitos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente vai passar um pouquinho depois. Depois do decreto, a gente tem a resolução do CAS número 71, já em 2016. Essa resolução é responsável por operacionalizar toda essa parte dos projetos que devem ser encaminhados por meio da lei de informática. Em 2018, a gente teve uma alteração muito importante na lei de informática, que veio trazer, a gente vai falar também um pouquinho ao longo da apresentação, o I da inovação, que fecha esse ciclo da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, e que dá a oportunidade para o empreendedor trazer esse produto, esse serviço, esse processo para o mercado. E, por último, aqui a gente tem também uma outra alteração em 2019 da lei de informática, mas que é uma alteração menos significativa e que traz duas situações, uma relacionada a percentual de dispêndios com infraestrutura e a outra relacionada à parte de ICTs, que são instituições científicas e tecnológicas. E aqui, só para a gente entender o que é um bem de informática, eu trouxe alguns exemplos para ficar bem claro para vocês. Então, a gente tem placa de circuito impresso montada, a gente tem smartphones, a gente tem tablets, a gente tem roteadores, a gente tem até bateria para telefone celular. Então, esses são alguns exemplos de bens de informática que são produzidos por empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca de Manaus. E por produzirem esses bens de informática, eles têm que investir 5% em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, aqui são alguns exemplos de bens de informática, só para a gente entender e visualizar melhor o tema. Como eu falei de projetos, né, e atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, então todos os projetos da lei de informática, eles têm que estar dentro desse conceito de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação. E para fins de lei de informática, a gente considera pesquisa, tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada. A pesquisa básica é uma pesquisa mais científica. Na verdade, o objetivo dessa pesquisa é aumentar o corpo de conhecimento científico que a gente tem no país, não tem uma aplicação prática. Já a pesquisa aplicada, como o próprio nome diz, ela tem uma aplicação mais direta, mais incisiva, dentro de uma metodologia para um ramo de conhecimento específico. Então, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, a gente considera que são geradoras de conhecimento. E vem o desenvolvimento, que utiliza o conhecimento tanto da pesquisa básica quanto da pesquisa aplicada, e ele gera tecnologia para o mercado. E, por último, vem o I da inovação, que a gente falou que teve uma alteração recente na lei de informática, que ele é capaz de levar esse produto, esse serviço, esse processo para o mercado. Então, completa-se aqui o ciclo da pesquisa, desenvolvimento e inovação, e esse ciclo é retroalimentado por meio de novos produtos, novos serviços e novos processos, gerado por meio de novos projetos. E aqui, só para a gente entender um pouquinho a importância da inovação, principalmente nessa alteração da lei de informática, eu trouxe aqui alguns exemplos mundiais de casos de sucesso, né, cases de sucesso de inovação. O primeiro exemplo deles é a Netflix, né? A Netflix, ela começou com o aluguel de DVDs, né? Percebeu-se num determinado momento que as pessoas não estavam mais interessadas em alugar e pagar por aluguel de filme. Então, a Netflix mudou um pouquinho o seu modelo de negócio, passou a instituir uma taxa única
onde a pessoa poderia pagar essa taxa única e alugar qualquer DVD que ela tivesse interesse. E com isso, né, a Netflix passou a entregar os filmes por meio dos correios. E, claro, teve muitos problemas, principalmente com relação a essa entrega, mas percebam que a Netflix ela conseguiu o que a gente chama de validação do modelo de negócio. Ou seja, apesar dela ter tido prejuízo com essa entrega dos DVDs, com a migração dessa entrega física para uma plataforma que é a Netflix, eles conseguiram entender que a demanda que tinha reprimida no mercado, eles conseguiriam atender de uma outra forma e conseguiram ser um case de sucesso aí famoso mundialmente. A gente tem o LinkedIn também, quem é um pouco mais antigo, a gente sabe que anteriormente, para a gente poder ter acesso aos empregos e às oportunidades de mercado, a gente via muito isso via classificados. Já com o LinkedIn, você tem uma plataforma aí ativa nesse sentido, e há casos aí, inclusive, de pessoas que conseguiram requalificação profissional mesmo diante da pandemia que a gente está vivendo por meio do LinkedIn. E tem o YouTube também, que é um outro exemplo principalmente o desafio era o compartilhamento de vídeo, a gente não tinha essa tecnologia anteriormente, e o YouTube veio para somar e é uma das plataformas mais famosas também do mundo. E aqui, para a gente falar um pouquinho de mercado, de números da lei de informática, esses números aqui foi o que foram gastos, digamos assim, no ecossistema da Amazônia Ocidental e Amapá de 2014 a 2018. Então, em 2014, foram gastos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 499,1 milhões. Em 2015, a gente teve uma pequena queda aí para 437,1 milhões, mas vocês podem perceber que de 2015 até 2018, a gente tem uma curva ascendente, chegando a 2018 no patamar de 710,9 milhões. Então, esses valores são os valores que foram gastos por meio da lei de informática, por meio das empresas beneficiárias e por meio dos 5% que eu falei para vocês, que elas têm que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E como é que as empresas podem investir esses 5% em pesquisa, desenvolvimento e inovação? Eu considero esse slide aqui o coração da lei de informática, onde a gente demonstra as modalidades de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente já entendeu que a obrigação é 5% das empresas beneficiárias, e dentro da legislação a gente tem uma divisão desses 5%. A gente divide em 2,3%, que a gente considera o mínimo externo, e a gente divide em 2,7%, que a gente considera o máximo interno. Então, dentro das possibilidades do 2,3% e 2,7%, eu vou estar falando aqui de algumas oportunidades, principalmente para quem é empreendedor, e o que eu coloquei de azul, a gente vai estar exemplificando aí, falando um pouquinho desses normativos ao longo da apresentação. Então, destaquei aqui a parte de programas prioritários, a parte de fundos de investimento e a parte de capitalização de startups tecnológicas. Então, dentro dessas modalidades de investimento, o empreendedor ele pode estar inserido nessas 3 situações aqui que eu coloquei em azul para vocês. E aí, como a gente vai falar de oportunidades para empreendedor, a lei de informática ela traz uma possibilidade, principalmente para as empresas beneficiárias, de investir em startups. E aí eu trouxe um conceito de startups que ele é um conceito já difundido mundialmente, mas na verdade a gente ainda não tem um conceito pré-definido de startups na doutrina mundial, mas se utiliza muito como referência o Eric Ries e o Steve Blank. Então, para Eric Ries, a startup é uma instituição humana
designada a entregar um novo produto, serviço ou processo em condições de extrema incerteza. Então, esse conceito aqui trazido por Eric Ries, principalmente pelo livro Startup Enxuta, ele considera uma startup uma instituição que consiga resolver um problema de produto, de serviço, de processo em condição de extrema incerteza. Então, há uma crítica muito grande com relação a esse conceito, porque entende-se que ele é muito abrangente, e qualquer situação relacionada a desenvolvimento de produto, serviço ou de processo em condições de extrema incerteza colocaria essa empresa ou essa pessoa até como uma possível startup. E já para Steve Blank, a startup é uma organização formada para pesquisar um modelo de negócio que possa ser repetível e escalável. Esse é o conceito que é mais utilizado aí na doutrina mundial. Então, considera-se repetível a oportunidade que a startup tem de replicar o produto dela quase que infinitamente. Então, por isso que as startups, a maioria delas, digamos assim, se utilizam da tecnologia da informação para poder ser repetível. Com a tecnologia da informação, seja por meio das plataformas, seja por meio dos aplicativos, você consegue atingir o maior número de pessoas possíveis. E ser escalável quando a startup ela tem um crescimento no faturamento dela e, ao mesmo tempo, ela tem uma diminuição ou um não acompanhamento do seu custo fixo. Então, a startup, na verdade, ela é uma empresa nova, né, que quer desenvolver um produto, serviço ou processo e quer entregar isso para o mercado, e por meio da repetitividade e da escalabilidade, ela consegue se diferenciar de uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional, ela já tem processos pré-definidos e ela já sabe o que ela vai fazer em cada ramo que ela vai ter que agir. Já a startup, não. A startup é algo novo, né? Talvez ela esteja entregando um produto que ninguém conheça, um serviço que ninguém conheça, então ela não sabe se aquilo ali vai dar certo. Então, por isso que a startup ela tem um conceito muito diferente de uma empresa tradicional. E aí, na lei de informática, a gente tem o nosso conceito de startups. Eu falei um pouquinho do conceito de startups que a gente considera na doutrina, principalmente nos estudiosos aí que escreveram esses 2 livros, isso é considerado mundialmente, mas aqui na lei de informática a gente tem o nosso conceito de startups. Então, é o conceito que vale para aquele empreendedor, para aquele empresário que quer receber recursos e quer ter uma oportunidade de se capitalizar via lei de informática. Então, para a lei de informática, a startup, primeiro, ela tem que atender 2 requisitos, né, que são, ela tem que ser constituída no máximo antes de 60 meses antes da data de capitalização, ou seja, uma startup que queira receber recursos, por exemplo, agora em 2020, ela tem que ser constituída no máximo até em 2015, então são 60 meses aí antes da data de capitalização. Se essa startup for constituída em 2010 e quiser receber recurso da lei de informática em 2020, ela não consegue porque vai ter passado esse período de 60 meses. E um outro requisito também que é cobrado pela lei de informática é que essa startup não tenha sido criada por fusão, incorporação ou aquisição de empresa. Aqui o que quer se evitar é que uma empresa já pré-estabelecida, já consolidada, venha receber recursos da lei de informática. Para essa empresa que já está no mercado há muito tempo, você tem outras formas de financiamento. Então, o que a lei de informática quer fomentar é justamente essa criação de empresas novas e que possam ajudar no desenvolvimento da região. Além desses 2 requisitos, a gente tem que considerar no mínimo 2 das características que estão aqui, né? A primeira delas é desenvolver bens e serviços e processos
ou modelo de negócios tecnologicamente novos ou com significativas melhorias. Então, aqui o que está querendo ser dito é que essa startup vai ter que trabalhar com a tecnologia, como a gente está falando de lei de informática, está falando de bens de informática, então essa startup vai ter que seguir esse caminho de usar a tecnologia para desenvolver alguma coisa interessante para o mercado. Ser titular ou comercializar ou solicitante de direitos da propriedade intelectual ou que possua despesa com PDI não inferior a 5% do seu faturamento bruto. Então, aqui se quer também que essa startup, ela retroalimente o mercado, ela não só desenvolva o seu modelo de negócio, desenvolva o seu processo, mas que ela também reinvista em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o fluxo ser contínuo dentro da lei de informática. E aqui a letra C, a gente fala um pouquinho da parte da escalabilidade, que a gente definiu principalmente lá no conceito de Steve Blank, aqui também está presente na lei de informática, ou seja, essa startup tem um aumento no seu faturamento sem que os custos fixos a acompanhem. Então, aqui também é solicitado, por meio da lei de informática, essa questão da escalabilidade. E, por último, que ela execute atividade de desenvolvimento de software, engenharia e pesquisa, desenvolvimento e inovação na Amazônia Ocidental e Amapá. Então, para startup ser considerada startup, para ter a chancela dentro da lei de informática, ela tem que atender esses dois primeiros requisitos e apresentar, no mínimo, uma das duas características da letra A até a letra D. Ela tendo isso, ela consegue receber recursos da lei de informática. E aqui, passando um pouquinho para as normativas que a gente tem oportunidade, principalmente para você que é empreendedor, para você que pensa em empreender e para você que pensa também em criar ou montar sua startup, a primeira oportunidade que você tem é por meio da resolução CAPDA número 2, de 31 de março de 2020. Essa resolução, ela cria o que a gente chama, dentro da lei de informática, de programas prioritários. Então, dentro da lei de informática, há o que a gente chama de programas prioritários. Esses programas prioritários, o objetivo desses programas são desenvolver áreas temáticas que não estejam muito desenvolvidas, principalmente na Amazônia Ocidental e Amapá, e cada programa prioritário tem uma instituição científico-tecnológica, uma ICT, que o coordena. Essa ICT, ela passou por um edital de chamamento público e teve, na ocasião do edital, a melhor proposta, e por isso ela é responsável por coordenar os programas prioritários. Então, ela tem um aval para receber recurso por meio da lei de informática e, por meio do recebimento desses recursos, investir em projetos para o desenvolvimento da nossa região. E dentro desse desenvolvimento para a nossa região, a coordenadora do programa prioritário pode estar fazendo parcerias com startups, principalmente para desenvolver produtos, serviços, processos naquela linha de pesquisa do programa prioritário. Então, eu coloquei aqui algumas condições para que essa startup possa estar recebendo recurso via lei de informática. Então, a startup, ela pode ser executora de um projeto prioritário, como a gente está falando de programa prioritário, os projetos que são executados dentro do programa prioritário são considerados projetos prioritários. Então, a coordenadora vai ter que fazer a homologação dessa startup naquele conceito que eu falei anteriormente, do que é startup para a lei de informática. Ela fazendo a homologação dessa startup naquele conceito, a startup estará apta a receber recursos e a desenvolver projetos. O item 2 fala de capitalização, então aqui a gente começa a falar um pouquinho de valores, né? Então, a startup, ela pode estar fazendo uma parceria com a coordenadora do programa prioritário, e ela tem 3 faixas de investimento, onde ela pode estar captando recurso dentro dos programas prioritários. Então, a primeira faixa de investimento é até R$200 mil,
onde essa startup vai poder estar recebendo esse recurso do programa prioritário e ela vai ter que comprovar alguns requisitos para poder receber esse recurso, como, por exemplo, já ter testado o seu produto, seu serviço, seu processo no mercado. A segunda faixa de investimento que a gente tem dentro da resolução dos programas prioritários é tudo que passar de 200 mil até 2 milhões de reais. Então, aqui a gente está falando de uma segunda faixa de investimento que tem um aumento significativo. Então, os requisitos que são cobrados nessa segunda faixa de investimento são os requisitos da primeira faixa, ou seja, a startup já vai ter que ter validado o seu produto no mercado, vai ter que ter um sócio com dedicação exclusiva e vai ter que receber esse recurso por meio de parcelas e com um cronograma já pré-estabelecido junto com a coordenadora. Então, dei alguns exemplos aqui do que consta na faixa 2, que é de tudo que passar de 200 mil até 2 milhões, e a startup consegue receber diretamente esse recurso da coordenadora do programa prioritário. E a última faixa de investimento é tudo que passar de 2 milhões até 4 milhões de reais. Então, 4 milhões de reais é o valor máximo que a startup vai poder estar recebendo via aporte do programa prioritário. Então, dentro dessa linha de projetos executados pela startup, o item 3 fala que essa startup também tem que ter um acompanhamento ou de uma incubadora ou de uma aceleradora. Então, dentro dessas faixas de investimento, até para que o projeto tenha segurança para que ele seja um projeto de PDI de fato, é pedido esse acompanhamento ou de uma incubadora ou de uma aceleradora. E o item 4 fala de algumas despesas que essa startup vai poder estar executando por meio do recebimento desses valores, despesas que vão, inclusive, na parte de marketing, assessoramento e consultoria jurídica e até a questão do capital de giro. Então, vocês podem perceber que aqui uma flexibilidade muito grande para a utilização desse recurso, desde que a finalidade seja desenvolver um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da área temática prevista do programa prioritário. E, por fim, aqui o item 5 fala de um evento chamado Demo Day, onde essa coordenadora do programa prioritário ela vai ter que reunir todas as startups que ela investiu durante o ano. Vai ser feito um evento onde investidores vão estar ali participando para que essas startups façam seus pitches de negócio e que tenham também uma oportunidade de receber, inclusive, um novo aporte de recurso por meio dessa banca de investidores ou por meio até mesmo do programa prioritário. Esse item 5 é mais para dar transparência para a sociedade do que está sendo feito dentro dos programas prioritários. E aqui são as coordenadoras dos programas prioritários. A gente tem 5 programas prioritários hoje na Lei de Informática. A gente tem o Economia Digital, que é coordenado pelo INDT. A gente tem Formação de Recursos Humanos, que é coordenado pela Fundação Muraqui. A gente tem um programa prioritário de Bioeconomia, que é coordenado pelo IDESAN. Temos também o programa prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador, que é coordenado pela Softex. E temos o programa prioritário de Indústria 4.0, coordenado pelo CIDS. Então, aqui deu para perceber que cada coordenadora de programa prioritário tem uma linha de atuação diferente. Exemplo, o IDESAN atua na área de bioeconomia, o CIDS já atua na área de indústria 4.0. Então, cabe ao empreendedor, ao desenvolver seu projeto, tentar se encaixar dentro dessas áreas temáticas aqui de cada programa prioritário, para ele poder ter a oportunidade de se capitalizar. E aqui também a gente tem um programa de fomento ao empreendedorismo inovador, né, que é um programa bem abrangente e que pode, inclusive, estar recebendo propostas voltadas
não só a parte tecnológica do que as empresas já fazem, mas também na parte tecnológica, por exemplo, na parte de agricultura, na parte de pecuária, nada impede que você, como empreendedor, possa ter um projeto inovador nessa área e possa estar querendo contactar um programa prioritário para poder desenvolver esse projeto e poder se capitalizar por meio da lei de informática. Então, esses são os 5 programas prioritários e essas são as 5 coordenadoras de cada programa prioritário. Uma outra oportunidade que o empreendedor também tem por meio da lei de informática é a nossa portaria 2145, de 22 de dezembro de 2018. Essa portaria, ela dispõe sobre a capitalização também de startups, mas por meio do aporte direto da empresa beneficiária. Percebam que no item anterior a gente falou de programa prioritário, então, como é que é o fluxo disso? A empresa beneficiária aporta esse recurso no programa prioritário e o programa prioritário vai desenvolver projetos, por exemplo, com startup. Aqui a gente está falando que a empresa beneficiária, que é a detentora desse recurso, por ter o incentivo fiscal, ela vai estar aplicando diretamente na capitalização de startups. Então, você não tem esse fluxo com mais um ente, você tem esse fluxo direto entre empresa beneficiária e startup. E da mesma forma que eu coloquei na parte de programas prioritários, aqui a gente tem algumas condições para que a startup possa receber esse recurso da lei de informática. Então, a primeira delas é a startup pode receber esse recurso diretamente pela empresa beneficiária, que a empresa beneficiária vai estar quite com essa obrigação. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a responsabilidade da prestação de contas é da startup e da incubadora ou da aceleradora que vai acompanhá-la. Para a empresa beneficiária, basta ela estar fazendo esse depósito na conta da startup, que ela vai estar ok com a obrigação dela referente a esse valor que foi despendido. E aqui o item 2 traz também faixas de investimento para essa startup. Da mesma forma que a gente tem faixas de investimento nos programas prioritários, a gente tem faixas de investimento aqui para capitalização direta em startups. Essas faixas iniciam também em 200 mil, onde essa startup vai ter que provar novamente que o seu produto já foi validado no mercado. Tudo que passar de 200 mil até 1 milhão, essa startup também vai estar podendo receber recurso diretamente da empresa beneficiária, e tudo que passar de 1 milhão até 3 milhões, que é o limite máximo que essa startup vai poder estar recebendo esse dinheiro da empresa beneficiária, acontece principalmente essa última faixa por meio do que a gente chama de co-investimento, ou seja, a empresa beneficiária vai ter que investir nessa startup, tudo que passar de 1 milhão até 3 milhões, e um fundo de investimento também vai ter que estar investindo junto com essa empresa beneficiária. Então, aqui a gente tem 3 faixas de investimento também, até 200 mil, tudo que passar de 200 mil até 1 milhão, tudo que passar de 1 milhão até 3 milhões, e já aí por meio do co-investimento, por meio de um fundo. O item 3 traz esse acompanhamento que deve ter até para a segurança dos projetos, de que essa startup ela tenha um acompanhamento por meio de uma incubadora ou de uma aceleradora. Então, para a startup poder estar realizando e executando esse projeto, ela vai ter que ser acompanhada por uma incubadora ou por uma aceleradora. O item 4, da mesma forma que a gente tem lá na resolução dos programas prioritários, a gente tem a permissão de algumas despesas também aqui, marketing, despesas com assessoramento, consultoria jurídica, inclusive capital de giro. Então, aqui a ideia é que a startup possa ter uma flexibilidade no recebimento desses recursos e possa realmente, de fato, ter a tão sonhada escalabilidade que a gente quer aqui por meio da lei de informática. E o item 5 traz algo novo,
que é o desinvestimento em 24 meses da data do aporte. O que quer dizer isso? Eu sou uma startup, eu recebi recurso da empresa beneficiária. Vamos supor que depois que eu recebi esse recurso, eu cresci muito, tive um escalonamento muito acelerado porque o meu modelo de negócio era interessante para o mercado. Essa empresa beneficiária que investiu nessa startup e que naturalmente tem uma participação nesse negócio, percebendo que essa startup decolou nesses 6 meses após o aporte, ela pode querer vender a sua participação no mercado. E aí a própria portaria, ela não permite isso por meio desse desinvestimento em 24 meses da data do aporte. Ou seja, empresa beneficiária aportou na startup, vai ter que esperar 24 meses da data do aporte para poder negociar essa participação que ela tem na startup. E aqui só trazendo uma curiosidade para vocês, né, quando a gente fala de startups e quando a gente pensa principalmente em normativos que fomentam essa situação, principalmente da parte do governo, não do mercado privado, que o próprio mercado ele se regula, mas principalmente aqui da parte do governo, a normativa que inovou na nossa legislação aí nacional e que foi a primeira a versar sobre essa parte de conceituação de startup, sobre essa parte de faixas de investimento que a gente falou, foi essa portaria que eu acabei de apresentar para vocês algumas partes, a portaria 2145 SEI de 2018 da Amazônia Ocidental e Amapá. Então, essa portaria inovou no ordenamento jurídico brasileiro, colocando a possibilidade dentro da lei de informática para capitalização de startups. E aqui a gente tem também mais uma portaria que permite a capitalização também em startups, mas essa é uma portaria um pouco diferente, é a portaria 1753 de 2018, que ela permite a capitalização em startups, principalmente por meio de fundos de investimento. E aí, como é que acontece essa operacionalização, principalmente de um fundo de investimento para capitalizar essa startup? Eu quis trazer para vocês aqui o conceito, principalmente, de um fundo de investimento, até para que a gente entenda e se familiarize melhor com o assunto, para depois poder entrar em alguns aspectos da legislação. Então, é importante a gente saber que tem vários tipos de fundo de investimento no nosso mercado. A gente tem fundos de investimento que investem em ações, principalmente ações da Bolsa de Valores. A gente tem fundos de investimento que investem em renda fixa, né? A gente tem fundos de investimento que são chamados fundos de investimento imobiliários, que investem em shoppings, em prédios e principalmente em papéis também da Bolsa de Valores. Então, dentro desses vários tipos de fundo de investimento, a gente tem um fundo de investimento da lei de informática, que é chamado Fundo de Investimento em Participações. Por que fundo de investimento em participações? O objetivo desse fundo de investimento é aplicar em empresas que tenham um potencial de crescimento e ter participação nessas empresas. Então, dentro do fundo de investimento, a gente tem o fundo de investimento em participações da lei de informática e o objetivo dele é investir em empresas com potencial crescimento, que são as empresas de base tecnológicas e que são as startups, e poder estar desenvolvendo aqui toda a nossa região da Amazônia Ocidental e Amapá. Então, o FIP é uma organização jurídica no formato de condomínio. Esse FIP ele é criado pela CVM, chamada Comissão de Valores Imobiliários. Então, esse FIP ele é constituído pela própria CVM
E dentro do FIP você tem a situação de estatuto social, você tem a situação de prospecto do fundo, que é a política que o fundo vai adotar, principalmente para a sua tese de investimento, e você tem também a questão do balanço social e da auditoria independente. E aqui, só para a gente entender mais um pouquinho, fazendo um paralelo do FIP com um condomínio mesmo de apartamentos ou de casas, no FIP a gente tem a figura do cotista, né, que no caso da lei de informática é a empresa beneficiária que vai investir nesse fundo de investimento. Já no condomínio, você tem a figura do morador, que é aquela pessoa que está presente ali no condomínio e que está lá porque comprou ou porque alugou algum apartamento ou alguma casa, que seja. No fundo de investimento, você tem a figura da cota. Então, para cada R$ 1 investido no fundo de investimento, esse R$ 1 é convertido em cota. Então, a cota é a participação que a empresa beneficiária tem dentro do fundo de investimento. Quanto maior o valor investido no fundo, maior vai ser a cota de participação da empresa beneficiária dentro do fundo de investimento. E já no condomínio você tem o apartamento. Então, quanto maior forem as compras dos apartamentos desse morador, maior participação ele vai ter dentro desse condomínio de casas ou dentro desse condomínio de apartamentos. E no fundo de investimento você tem a figura do gestor, que é a pessoa responsável pela política ao entorno desse fundo de investimento, responsável pela aplicação, principalmente desses recursos, responsável pela prospecção, principalmente dessas startups que estão na região. E já o condomínio tem a figura do síndico, que também é responsável por essa política, né, ao entorno também do condomínio. E aqui, para a gente fechar e entender um pouquinho essa operacionalização por meio de fundo de investimento, a situação aqui é similar ao que acontece no programa prioritário, ou seja, a empresa beneficiária vai ter que aportar recursos nesse fundo de investimento em participação, esse fundo de investimento vai receber esse recurso e vai ter que investir em empresas de base tecnológica, que são as startups, em projetos dessas empresas que estejam situadas aqui na área da Amazônia Ocidental e Amapá. A diferença que a gente tem aqui com relação aos programas prioritários, primeiro que o FIP ele é criado pela CVM, você já tem um regulamento pré-estabelecido pela CVM de criação desse fundo de investimento. Então, a própria CVM vai fazer a fiscalização desse fundo de investimento. Caberá à SUFRAMA, que é a reguladora e fiscalizadora da lei de informática, apenas fazer o acompanhamento da evolução desses investimentos ao longo do período. Então, essa modalidade aqui é mais uma modalidade que o empreendedor pode estar se inserindo por meio da sua startup e poderá também estar se capitalizando via fundo de investimento em participações. Coloquei também aqui na nossa apresentação algumas oportunidades que a gente tem na lei de informática, principalmente fora de Manaus. Então, dentro da lei de informática, a gente tem a modalidade de convênio. Essa modalidade é uma das modalidades que permite, por exemplo, a empresa beneficiária fazer um contrato com uma ICT, com uma instituição científica tecnológica, e desenvolver projetos nesse sentido. E aí, com a proposta de alteração do nosso decreto 6.008 de 2006, que é o decreto que regulamenta a lei de informática, a gente vai ter a oportunidade de ter essa alteração de que 15% da modalidade convênio vai ter que ser executada fora da região metropolitana de Manaus, ou seja, isso é uma oportunidade para toda a área de abrangência da lei, principalmente fora de Manaus, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, vão poder e devem
estar recebendo esse recurso de 15% que vai estar previsto na alteração do decreto 6.008 de 2006. Então, é uma oportunidade a mais aí para o empreendedor se capitalizar e não precisa vir aqui para Manaus, porque esse investimento vai ter que ser fora da região metropolitana de Manaus. Uma outra oportunidade que a gente tem fora de Manaus, dentro da parte de programas prioritários, na resolução número 2 de 2020, tem que 15% de tudo que for recebido pelos programas prioritários vai ter também que ser executado fora da região metropolitana de Manaus. Ou seja, aqueles projetos e aquela explicação que eu trouxe para vocês do que é o programa prioritário, de como a startup vai poder se capitalizar via programa prioritário, as faixas de investimento que essa startup poderá receber via programa prioritário, elas podem acontecer fora também da região metropolitana de Manaus. Então, é mais uma oportunidade para o empreendedor que tem um projeto interessante, procure o programa prioritário respectivo, tenha esse contato e verifique se tem a oportunidade de você estar recebendo esse recurso para desenvolver essa solução. A gente tem também um credenciamento do que a gente chama de ICTs, que são as instituições científicas e tecnológicas, na resolução CAPDA número 5 de 2010. Então, ICTs que estejam fora aqui da região metropolitana de Manaus, acessem essa legislação, que é a resolução CAPDA número 5 de 2010, se credenciem nesse comitê para que vocês possam ter acesso aos recursos da Lei de Informática. É muito importante isso para o fomento e desenvolvimento da nossa região. E o item 4 aqui fala da resolução também, que é uma possibilidade de credenciamento de incubadoras. Então, a gente tem a resolução de credenciamento de ICTs, que são as instituições científicas e tecnológicas, e também a gente tem a resolução de credenciamento de incubadoras, que é a resolução número 7 de 2015. Então, coloquei aqui a proposta aqui da resolução número 7 de 2015, para que vocês possam ter acesso a essa resolução de incubadoras e possam também estar se credenciando no CAPDA por meio dessa resolução número 7 de 2015. Por último, e não menos importante, a gente tem o credenciamento também de aceleradoras, né? Principalmente, a gente pensou nesse credenciamento de aceleradoras, principalmente para fomentar essa parte toda que a gente conversou hoje de capitalização de startups. Então, esse credenciamento de aceleradoras é uma resolução que está em processamento na SUFRAMA e que até fim de setembro a gente vai estar colocando isso na praça e em todo o ecossistema. E aqui, por fim, só para a gente entender, a gente falou principalmente da parte de startups aqui da Lei de Informática, e essas startups, elas fazem parte de algo maior, que é o que a gente chama de ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, para esse ecossistema funcionar, para essa roda girar, a gente tem alguns componentes aí dentro desse ecossistema. A gente tem startups, a gente tem o poder público federal, estadual e municipal, a gente tem incubadoras, a gente tem aceleradoras, a gente tem agência de fomento. Então, é interessante que a gente tenha essa integralização. O nosso ecossistema ainda não está muito maduro, mas nada impede que a gente se fortaleça, principalmente fazendo a integração desses entes, esses entes podendo se comunicar mais, para que realmente a nossa região possa se desenvolver na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação. E aí, por fim, trago para vocês aqui uma frase que eu gosto muito, né, e que eu utilizo também para a minha vida. Essa frase é uma frase principalmente voltada aí para empreendedores, que diz: se você não puder fracassar, você não poderá aprender.
Isso é muito importante, principalmente para startups, né, que trabalham num cenário de extrema incerteza e com certeza vão errar e tem que persistir aí tentando desenvolver, tentando prospectar, tentando demonstrar um projeto que seja viável e que tenha relevância aqui para a nossa região. Agradeço mais uma vez o convite do Sebrae e foi um prazer estar participando desse evento tão importante para a nossa região aí da Amazônia Ocidental e Amapá. Muito obrigado e um bom dia a todos.